Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da integral por partes, tá? Eu vou ensinar um macete do Liat para vocês verem como é mais fácil na hora de identificar quem deve ser o U e quem deve ser o DV. E vou resolver uns exercícios aí com vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu trouxe. Lembrando, então, antes de tudo, né? Quem é que é a integral por partes, né? Então, é aquela regrinha onde a gente tem a integral de UDV deve ser igual a UV menos a integral de VDU. Se eu tiver com ela definida, esse UV aqui vai ter uma variação de A até B, menos a integral do VDU, que também vai ter a mesma variação, tá? Lembre, então, de que esse UV vai ter essa variação, tá? Não esquece de fazer essa substituição aqui também. Se você quiser, basta no final também colocar, né? Mas, enfim, né? Na dúvida, lembre disso. Aqui, a escolha do Liat, né? Então, veja que a gente aqui na vertical tem o Liat escrito. É uma maneira de você decorar a ordem que você deve colocar essas formas de integração. Então, veja, o L, ele representa as logarítmicas. Então, por exemplo, uma função do tipo ln. Então, por exemplo, uma ln de x se enquadraria numa função do tipo logarítmica. Inversa trigonométrica, por exemplo, uma tangente a menos 1 de x. Aqui, uma algébrica, x é elevado a qualquer número. Trigonométrica, seno, cosseno, tangente, etc. E as exponenciais, bem, e elevado a x, tá? Então, basicamente isso, esse Liat vai te dar uma ordem, né, de qual função deve ser escolhida como U e qual deve ser escolhida como DV. Quanto mais para baixo, DV, quanto mais para cima, U. Vamos ver então uns exemplos, tá? É um pouco mais fácil da gente ver isso no exemplo. Então aqui eu tenho esse exemplo dado por integral de x vezes seno. Eu tenho x multiplicando o seno. X é classificado numa algébrica e seno é classificado numa trigonométrica. O x com relação ao seno está mais para cima e a trigonométrica, que é o seno, está mais para baixo. Então, isso significa que eu vou escolher no DV o seno e para o U eu vou escolher o x, tá? Então, beleza. Feito isso, agora a gente tem que pensar na fórmula, né? A nossa fórmula é a integral de UDV vai ser UV menos integral de VDU. Bom, eu disse que esse U, para a gente fazer a comparação, né, com o lado da direita, esse U deve ser o x e o dv deve ser o seno de acordo com a regra do Liat, né? Então, o dv deve ser o seno. Então, vamos ver o que isso nos traz. Se eu tenho o U valendo x, quando eu for encontrar a relação, a taxa de variação do U com relação ao x, basta eu derivar, então, ambos os lados em relação a x. Aqui, a derivada do x em x vai dar 1. A derivada do u em x, então, vai ser du igual a dx. Então, esses operadores são iguais na hora de eu fazer a substituição, então eu já tenho essa informação. O dv, veja que a gente tem lá dv igual ao seno. Bom, é evidente que o dx deveria vir junto, né? Afinal de contas, a gente está fazendo um comparativo com essa integral e essa. O x, a gente já disse que era o u, então o dv que sobrou é todo o restante. Todo esse restante, então, a gente vai chamar então aqui de dv seno. Você pode passar direto, né? Se você for pensar ali que tem, não precisa nem fazer aquele passo, né? Se a gente tem ali, então, dv igual, ao seno, basta que você pense que você tem, desculpa, de novo, aqui igual ao seno, basta você imaginar, né, que você tem uma integral ali, né? Aqui tem o 1 imaginário. Então, a integral disso daqui em relação a v, né, do 1 em relação a v vai ser v. E ali, o lado da direita, basta você fazer a integral do seno, que é cosseno. Deveria ter mais uma constante aqui? Deveria, mas a gente está fazendo um outro processo agora que é só uma troca de variável. Então, nesse momento, a gente não vai usar esse pedaço da constante, porque a gente vai usar depois. Então, daqui, né, nem precisaria você ter feito essa relação aqui, que eu coloquei, né, de isolar, não precisaria, bastava mesmo você ter passado a integral aqui em ambos os lados, que você já ia sair aqui, né, nessa última linha aqui. Bem,
Ótimo. Então, a gente encontrou todas as relações que a gente precisava, né? Eu precisava, então, a partir disso, ir para isso. Bom, então, do U, eu vou para o DU, do DV, eu vou para o V. Então, eu vou fazer a substituição lá, né? Então, a nossa integral original vai ser conforme a fórmula. O V menos a integral de V du. Quem é o? X. Vezes o V. Quem que é o V que a gente tem aqui? Cadê? Menos cosseno. Então, o V menos a integral de V, que é menos cosseno, du. E o nosso du valia quem mesmo? Dx, tá? Então, só fez a substituição aqui. Agora, continha do lado da direita. Esse menos veio ali para frente, o menos que estava ali fora da integral com o menos de dentro virou mais. Integral de cosseno é seno. Agora sim, nessa última integral que eu faço, né, essa última resolução, aí sim eu coloco a constante por conta da integral ser indefinida, tá? Senão não precisaria você ter feito já antes ali no V, não vem ao caso a gente fazer mais uma constante, tá? Lembrando que é uma arbitrária, então a gente não sabe quem é, portanto não faz diferença. Então, nesse é um caso, né, que a gente tem a integração por partes, tá? Feita sem limite de integração. Agora vamos ver uma com limite de integração, que é esse exemplo aqui. Então, a integral de x é na x, variando de 0 a 1. Mais uma vez, eu preciso fazer então o comparativo, né, usando o Liat. Eu tenho como opções x e e na x. Então, olhando aqui, o x ele vai cair numa algébrica e e na x exponencial. A exponencial com relação à algébrica está mais para baixo, portanto, ela vai ser escolhida como dv, e a algébrica, por estar mais acima, vai ser escolhida como u. Então, o nosso u vai ser a algébrica, que é x, e o nosso dv vai ser a exponencial, que é ex dx, tá? Então, aqui, nesse caso, eu vou derivar, né? Porque a partir do u eu preciso ir para o du, e aqui do dv eu vou integrar, né? Porque a partir do dv eu preciso chegar no v. Então, aqui, derivando em relação a x ambos os lados, eu vou ter que du é igual a dx, do mesmo jeito que no exercício anterior. Aqui, mais uma vez, não é necessário você fazer esse passo que eu fiz, tá? Pode desconsiderar, só faça de conta, então, que você tem a integral em ambos os lados, né? A integral, então, de 1 em relação a v é v, e a integral do exponencial é ela mesma. Mais uma vez, não precisa da constante aqui, porque a gente vai só fazer a substituição. Então, vamos lá, né? A nossa integral de u dv vai ser u vezes v, quem que é u? X. Quem que é v? E na x. Menos a integral de v du. O nosso v é e na x e o nosso du é dx. Lembrando, então, da fórmula, né? A variação acontece aqui já no primeiro termo e a última integral também tem a mesma variação da integral original. Vou fazer a substituição, então, aqui nessa primeira parte, né? Primeiro x vale 1, depois vale 0. Então, aqui primeiro valendo 1 e depois valendo 0. O sinal de menos repete e a integral da exponencial é ela mesma. Vou fazer a substituição no final menos inicial também. Então, primeiro eu coloco 1 e depois o 0, subtraio, né, o 0. E aí eu vou ter que, qualquer coisa elevada a 0, lembre, isso daqui vale sempre 1. Essa exponencial vai trocar de sinal e vai subtrair com a outra que já estava lá fora do colchete. Esse 1, que é da exponencial elevada a 0, vai trocar de sinal e vai ficar positivo por causa desse sinal que estava aqui fora. E aí a gente tem como resposta 1 para essa integral. Tá bem? Bem, então esse é um método aí que a gente usa, o Liat, né, é um macete, né, geralmente ele não é muito ensinado. Eu acredito que está no livro do Stewart, Cálculo Volume 1, esse detalhe, se não me engano, lá nos apêndices ele fala um pouquinho sobre isso. E, bem, ajuda um pouquinho, né, na hora de escolher integral por partes, eu sempre sofri, né, quando eu estava na pele de vocês, então eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Tá bom? Eu vou ensinar também agora a integral por partes no método tabular, tá? Ele é um pouquinho diferente também, não sei se vocês já chegaram a ver, mas é bem bacana, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado. Se tiverem com dúvidas, por favor, entre em contato.